Mas vamos lá, É, vai lá. acontece. Bom dia, Deus, tudo jóia? Bom dia, Marcos, tudo jóia? Que capítulo massa, né? Muito legal É. mesmo. Por lá, então hoje a gente vai falar do capítulo 18. Ele traz a terrível noite de luta, né, de Jacó ali com o anjo. E tá lá em Gênesis 32 a 33, né? Isso. A- Na verdade é uma continuação, né? Já vem três capítulos falando aí de Jacó, né? No capítulo 16, Jacó e Esaú, que o Christian comentou, né? Ontem a Rosinha falou, né, da fuga dele pro exílio. E hoje vai falar da noite, da terrível noite aí de luta. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui, ó. É o capítulo que tem mais a ver com a gente, eu acho, assim, né? Nossa, super aplicável e é a cajadada na nossa cabeça no final. Acorda porque o negócio tá. Sim. Tem que prestar atenção que o fim tá próximo, né? Então, assim, só falando um pouquinho da história, né? Que Jacó, filho de Isaac e Rebeca, gêmeo ali com Esaú, ele era o mais novo, né? E já tinha uma promessa de que o mais novo dominaria sobre o mais velho. Mas mesmo assim ele não ficou satisfeito, ficou com aquela vontade de ser o primogênito, né? Ele era muito dedicado, uma pessoa muito responsável e foi lá e fez o que fez, né? Enganou o pai, corrompeu o irmão com um prato de lentilha e tudo mais, né? E acabou fazendo com as próprias mãos aquilo que Deus já disse que faria, né? Então ele quis tomar a rédea das coisas, né? E depois ele fugiu, né? Saiu ali por conta da morte, né? Que Esaú prometeu a ele. E o que eu achei mais legal nessa parte é porque ele começou a se afastar de Deus. Claro, por conta do pecado. O pecado nos afasta de Deus, né? E ele começou a deixar de orar. Isso é muito, assim, pequeno. Foi rapidinho o comentário, mas ele começou quase a deixar de orar. Então, assim, ele foi se afastando mesmo. Até que ele se arrependeu. Aí lá em Betel, né, que ele chamou de Betel, ele teve aquele sonho, aí ele se reconciliou com Deus e tudo mais. E realmente se arrependeu ali desse fato horroroso aí que tinha feito com o pai. E logo então entrou, conheceu a Raquel, né? Entrou na família de Labão e tudo mais. E foi enganado por Labão. Sim. Ele tinha sido enganado e foi enganado de novo agora com aqueles 7 anos a primogênita dele, né? Que depois com mais 7 com Lia. E mesmo assim, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada a Deus. Ele sempre teve a sua vida muito voltada a fazer as coisas corretas, a fazer do jeito certinho e tudo mais. E Deus falou já para ele que ele seria muito próspero, né? Ainda mais já era uma promessa dele, né? E aí, depois de tudo isso, ali naquele meio tumultuado da vida de Labão, ele conseguiu, passou 20 anos fora de casa, né? Gente, é Se muita coisa. esforçando, e passando. E só que chegou um momento que ele falou assim: não, tá na hora de voltar para casa. Ele foi próspero, ele teve muito gado, teve muitos servos, muitos filhos e tudo mais. E aí ele falou assim: não, tá na hora de voltar. Nessa hora o Labão não quis, teve toda aquela discussão ali, mas ele conseguiu voltar. Nesse momento que ele tentou voltar, que é o que entra aqui na nossa parte, ele começou a refazer o caminho dele, da fuga. Ou seja, Uhum. puxa, eu passei por aqui fugindo do meu irmão. Agora eu tô voltando para minha casa, para terra natal. Meu irmão vai me acabar comigo, né? E aí, nesse momento, ele começou a lembrar toda a história, né? O pecado dele de ter enganado o pai, a consciência pesada. Ou seja, ele passou esse tempo inteiro arrependido, mas não tinha chegado e falado com o irmão. Não tinha pedido perdão, né? Pessoal, né? Então ele Sim. estava com aquela consciência pesada, a caminhada dele estava muito triste, né? Ele voltando, levando tudo isso de volta, mas o irmão tinha ameaçado ele de morte. O que ia acontecer, né? Então ele, quando ele viu as colinas mesmo lá da terra natal dele, ele aí voltou tudo. Aí foi flashback total e aí começou a ter medo, né? Porque ele teve, né? Ele pecou contra o pai e até o irmão também, né? Teve uma disputa, né? E de repente ele lembrou então das promessas divinas também, que Deus ia auxiliar ele, que Deus ia ajudar ele, que ele ia ser próximo e tudo mais. Mas mesmo assim, o humano se apega àquele que é humano, né? Que ficou com medo do cara. Assim, gente, ele vai matar minha família, vai matar meu gato, o que ele vai fazer, né? E estava com medo de Isaú voltar com ele com relação à vingança, né? Por conta desse engano ou até mesmo por conta da riqueza que ele tinha muito, né? E que Esaú considerava que era dele, né? Assim, não, o que ele Sim. tem era para ser meu, tudo era meu, porque ele roubou de mim, então assim, tava um misto de sentimentos aqui na hora, né? E eu até queria falar um pouquinho de medo, porque medo é uma coisa que a gente imagina
e aí acaba trazendo pro real, mas não é uma coisa real. Então, assim, ele tava com medo de uma coisa que ele não sabia, mas que tava enchendo. E muda tudo, né? O corpo treme, a mão gela, tudo fica diferente, né? Então ele tava naquele sentimento ali. E então ele já começou a fazer alguma coisa, né? Eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer alguma coisa. Mais uma vez, Deus disse que tinha prometido para ele que ele ia ser próspero, mandou o exército de anjos lá para ficar com ele, né? Ele lembrou daquele momento lá em Betel, mas mesmo assim Jacó, não satisfeito, foi lá e mandou uma mensagenzinha pro irmão. Irmão, olha, presta atenção, tô chegando, eu sou teu servo, eu não sou nada, né? O que eu tenho pode ser seu, não tem problema, mandou coisa. E mandou toda aquela mensagem, e a resposta de Esaú? Nada. Nada. Zero, não falou nada. Então ele não viu resposta. Quando não viu resposta, aí o medo subiu de nível, Aquela né? coisa. Já foi pro terror, ranger de dentes e arrancar as unhas. E Jacó então começou a ficar com muito medo mesmo. E ele fala assim que ele foi tomado de angústia, né? Ela comenta, né, no livro. E ele começou a pensar, né? Assim, quando você começa a ter medo, você começa a ter essas rotas de fuga, né? Ele falou assim, cara, eu tô desarmado, indefeso. Olha o tamanho do que da quantidade de pessoas que eu tô trazendo, de bens e tudo mais. O que, que eu vou fazer? E o Esaú não, era o chefe do deserto, né? Da Sim. guerra, conquistador, tudo mais. Aí falou, ah, então, tem que fazer alguma coisa. Aí foi e mandou presente, né? Mais uma vez. Ah, não, vamos dar um presente. E aí tentou, né, convencer com coisas materiais. E sabe que por trás de tudo isso havia muito mais uma intenção espiritual, de reconciliação, de conserto, de exemplo, né, que Deus queria ter ali, do que o físico, né? Lógico que a gente tem que fazer também a nossa parte, sempre, né? Nesse momento de dificuldades. Mas então ele começou então a suplicar auxílio divino, né? Proteção divina. E até queria ler essa partezinha, que é Gênesis 32, 10, 11, que é a oração Uhum. dele, não um pedacinho, né? Que está registrado no livro mesmo, né? Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Então, assim, ele realmente agora começou a falar assim, cara, põe nas mãos de Deus. Sim. Entrega a sua dúvida, o seu problema, põe na mão de Deus. Faz sua parte, realmente tenta ser amigável, mas coloca, confia, né? Eu acho que é muito um exemplo de confiança nessa passagem toda de Jacó, né? E aí ele vai passar a noite em oração para abrandar o coração de Esaú. Então ele começou a buscar recursos mesmo na oração, porque ele achava já que era a única esperança. Porque Esaú não respondia as coisas materiais que ele mandava, né? Então ele começou, foi lá pro fatídico lugar. E é Fatídica legal, luta. é legal ela comentando sobre as características do local, né? Era uma região solitária, montanhosa, onde tinham animais selvagens, onde se escondiam ladrões, onde tinham assassinos, ou seja, era um local totalmente Horrível. desprovido, horrível e medo. Você tá com medo, você ainda vai pra um lugar desse. É. Você, tô com medo, vou entrar na casa escura, com as portas abertas, vai que o ladrão entrou, sei lá. É assim, é tenebroso o negócio. Então, se a gente É. parar pra pensar mesmo nesses momentos de luta que a gente tem, a gente vê, poxa vida, caramba, eu tô com essa dificuldade, aí de repente vem, você entra numa situação pior ainda, mas você já tá com aquele medo. É uma bola de neve, né? O negócio só vai Sim. crescendo. Mas mesmo em tudo isso, ele lembrando aquelas promessas, ele se prostrou. Ele começou a orar, né? Em uma angústia muito grande, achando que tudo que ele tinha conquistado poderia se perder. Até mesmo o encontro dele com o irmão, né? A reconciliação poderia não acontecer. E já era meia-noite. E aí o pecado, né? Ele pensou assim, puxa vida, tudo que está acontecendo, tudo que pode acontecer é por conta do pecado que eu tive. Então ele começou a sentir culpa. E olha aí, ó, Sim. Satanás já agindo nesse momento. Ele começa a te culpar de uma forma de que você, cara, eu não consigo, Deus não pode me perdoar, porque é É. muita coisa errada que eu fiz, olha o tanto. E aí começou essa luta já psicológica dele com ele mesmo, né? E aí, de repente, no meio do nada, lá, orando, doído, já com medo, já com um lugar esquisito, uma mão forte no ombro da criatura, na escuridão. Então, o que que ele faz? Na hora, já voltou o murrão e já começou. Meu Deus, Uma eu vou briga. morrer antes nem de encontrar meu irmão. E começou aquela luta, aquela coisa doida.
E o interessante que ela comenta é que eles lutaram em silêncio. Ele não perguntou quem era o Sim. inimigo. E foi aquele negócio assim. E ele lutando pela vida. Então, assim, mais uma vez, é aquela luta espiritual que a gente tem mesmo com a gente. Né? De assim, não, não é possível, eu não posso morrer agora, não está na hora. Eu passei por um episódio da minha vida, Débora, assim, bem complicado, onde eu tive uma depressão profunda, muito Uhum. rápida, e que eu cheguei a pensar em tirar minha vida. Uhum. E foi assim que, e nesse momento que veio um pensamento na minha mente, não foi irracional, veio um pensamento assim que eu não merecia morrer, ao mesmo tempo veio todas as lembranças bíblicas que eu tinha de que não sou eu o dono da minha vida, de que eu tenho uma família para cuidar, de que eu tenho mais coisa para fazer, Deus que tem que me agindo na minha vida, não sou eu que vou tirar isso, não vou, entendeu? E aí nesse momento eu falei assim, me leva para o hospital agora, porque eu preciso ir para o médico, porque eu não quero tirar minha Sim. vida, eu não posso tirar isso, só que o negócio era muito forte. Então esse conflito interno é muito sério, assim, sabe? Espero que ninguém chegue a esse ponto, mas Sim. assim, é muito doloroso, muito doído, e aí você procura auxílio, eu procurei auxílio profissional, né? Fui medicado na época até acalmar e conseguir tratar esse problema aí. E imagina ali na hora, então, né? Uma família que depende de mim, um gado, a reconciliação da família. Ia ser uma viagem em van, os 20 anos que ele fez, que ele conquistou tudo aquilo, ia ser tudo julgado por conta de uma coisa que ele tinha feito. Então, Sim. ele E ia tinha ser uma... muitas pessoas que iam Sim, sofrer pelo pecado dele. Eu acho que aham, isso é a pior isso. parte, né? É. Então ele lutou com todas as forças, não se deu um minuto e foi defendendo a própria vida e já pensando nisso, mas nisso vinha aquela culpa que estava no coração. Os pecados separam a gente de Deus, né? Então ele estava sentindo Sim. que que ele não era, não era capaz de ele estar ali naquele momento, ele não podia estar ali, mas ao mesmo tempo veio exatamente isso, lembrança das promessas. Vieram as promessas e aí ele então começa a lutar e ele fala assim, cara, mas Deus prometeu, então tem como, tem condições. E ele foi lutando até o romper do dia, ou seja, aí pelo menos o quê? Umas 5 6 horas aí de luta, Gente, né? imagina de luta. Nossa, eu não Exatamente. consigo É, e imaginar. exatamente. E até que o inimigo põe um dedinho na coxa e puf, ele ficou manco instantaneamente. Uma dor assim insuportável, uma coisa assim que, meu Deus, quebrou minha perna, mas não tá quebrado, o que tá acontecendo? E aí nesse momento ele se tocou. Eu falei, caramba, não é humano isso aqui. Realmente é uma coisa de Deus, assim, sabe? É algum Sim. mensageiro e naquele esforço sobre-humano quase que ele estava tendo ali naquele momento. Do nada, só deu uma encostada e isso aconteceu. E aí ela fala até que é o anjo do concerto, né? Que ela fala que era próprio Cristo, né? Ali batalhando com ele e ele ficou aleijado, então instantaneamente, uma dor muito ruim, mas mesmo assim ele não largou. Porque ali naquele momento ele pensou, cara, se agora que eu tô vendo realmente é um anjo, se ele tá aqui, se importa comigo, tem alguma coisa nisso. Eu não aguento mais essa dor que tá dentro de mim, esse pecado que vem me assolando 20 anos aqui, né, e que tá me trazendo tanta angústia nessa volta para casa. Ele se arrependeu verdadeiramente, não foi medo, ele se humilhou verdadeiramente, não foi para conquistar alguma coisa, não foi querer dar com troca. E ele chorou e implorou ao Senhor, né? Uma bênção ali, e na certeza de que o pecado dele seria perdoado, né? E ele sentiu isso. Foi perdoado. Eu senti o que estava perdoado. E o anjo falou assim: deixe-me ir, pois já desponta o dia, né? E eu falei: não, não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. E então, nessa confiança de que eu tô arrependido, eu realmente fiz uma coisa muito errada, eu não queria ter feito, mas fiz e realmente essa parte do arrependimento é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, ah, vou pedir perdão isso porque senão depois vai acontecer alguma coisa. E Sim. Deus Que é só sabe o que está no... remorso, né? É, Medo das consequências e não exatamente, realmente arrependimento. exato. Porque arrepender é ver realmente o ato, né? Puxa, ter Isso. feito isso não foi uma coisa boa, então eu não devia ter feito. Teve consequência boa, ruim, enfim, porque às vezes tem pecado que traz aparentemente consequências boas, né? Riqueza, então, mas aí ele viu e aí ele se arrependeu de verdade, né? E esse momento ele confiou naquelas promessas, né? De que poderia ele seria aquele escolhido, né? Que seria próspero e tudo mais. Então ele creu na fidelidade de Deus e manteve a palavra desse concerto, né? E, então ele saiu até vencedor, porque o anjo abençoou ele ali, né, nesse momento, né?
E ele saiu daquele momento, então, cara, é Deus que tá à frente, entendeu? Então, assim, agora eu tô tranquilo e vamos que Deus vai guiar. E, e ele, então, nesse momento tem aquela mudança do nome, né? De Jacó para Israel, né? Viu que o erro que havia levado ao pecado, sentiu isso, lembrou do engano, ele passou um período que não estava confiando em Deus, procurou pelos próprios esforços fazer, né, com as mãos dele, uma reconciliação, um conserto ali. E até o momento em que ele chegou e realmente colocou nas mãos de Deus. E que o interessante é que ela comenta assim que Deus teria realizado tudo o que ele acabou acontecendo mesmo, só que de uma forma muito mais a seu tempo, né? A tempo de Deus e com a providência divina. Ele não precisava ter enganado Esaú, enganado o pai, né? Ele É, poderia, como, Deus, uhum, como a pode falar. Sarinha falou ali antes, né? A gente sempre tenta dar uma mãozinha pra Deus. Exatamente. E mãozinha, olha o tamanho da mão dele e a nossa, né? Então, assim, é um intuito, acho assim, até às vezes é ter um intuito de fazer uma coisa boa, sabe? Não, cara, vai ser legal, eu vou fazer isso porque aí vou ajudar Deus, porque aí eu vou também trabalhar e vou fazer. E Deus não precisa disso. Ele quer você disponível para que a obra aconteça e ele vai fazer, vai te capacitar e vai. Entendeu? Então, tem uma parte que fala, deixa eu ver se eu anotei aqui, que ele não quer talentos. Bom, eu devo chegar lá, deve estar mais pro fim. Deve ser mais um encerramento. E então, ele nesse momento, né, o anjo falou assim, que Deus teria realizado tudo no momento certo, né? E o anjo falou assim, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então ele passou do Jacó, que era prometido, para o Israel, uma pessoa que lutou com Deus e conseguiu vencer e tirar toda aquela o eu ali desse momento, né? Então esse momento de crise que ele estava passando cessou e aí então ele começou a ficar com aquela dúvida, perplexidade que ele estava, né, remorso, tinha amargurado a sua vida por tanto tempo e de repente tudo mudou. Tudo passou a ser, cara, eu estou confiando em Deus. E essa certeza, essa paz que vem quando a gente está reconciliado com Deus, quando a gente vê que realmente está nos caminhos, assim, é indescritível. Maravilhoso. É quase o céu aqui na Terra, né? É uma coisa maravilhosa. Então ele passou a não ter mais medo do irmão porque ele confiou nesse momento agora, que ele conseguiu ter essa certeza de que Deus ia prover, ia mover o coração de Isaú e ia fazer tudo novo, porque ele tinha certeza da humildade dele e do arrependimento. Ele tinha certeza de que estava arrependido mesmo, assim, não era só remorso, né? Então, quando o Jacó lutava, nesse mesmo momento em que estava tendo essa luta, nessa madrugada, Jacó e Cristo, né, o anjo, Deus também mandou um mensageiro celestial lá em Esaú, em sonho. E ele retomou todas aquelas. O que trouxe no sonho à mente? Ó, o Jacó ficando 20 anos fora de casa, ele não tendo presenciado a morte da mãe, que era uma pessoa extremamente próxima de Jacó, era muito próxima, ela amava Jacó assim, acima de tudo. E também todo o exército de Deus que vivia ali em volta de Jacó e viu que era o Deus do pai dele. Então Isaú teve essa visão ali e ele foi tocado, né, também, da mesma forma ali como o Jacó. Então vem o terrível encontro, né? E agora, o que será, né? E quando veio Esaú, o chefe, né, do deserto, com seus homens de guerra, tutais, e do outro lado Jacó, as esposas, filhos, servos, rebanhos, servas, né, gado, e aquele negócio, ele com o cajado na mão já, porque tava manquejando, Sim. pálido, andando devagar, com peso assim. E aí, de repente, o que acontece? Esaú deixa a espada, deixa o escudo, corre e abraça o irmão Jacó. Pelo pescoço, assim, sabe? Eles começam a chorar os dois abraçados. E eu fico imaginando então, a reação dos dois lados, né? Assim, não só das Sim, pessoas, tipo, o mas que de quem aconteceu? tava. O exército de Saul, meu Deus, como assim? Quem chega aqui pra vingar o cara abraça e chora. Sim, Nesse momento eu achei muito legal a gente pensar no testemunho que a gente dá quando a gente escolhe estar do lado de Deus. O testemunho, às vezes, assim, eu estou fazendo uma coisa boa porque eu estou arrependido, estou me reconciliando com meu irmão. Que legal, ótimo, tá ótimo para mim porque está resolvendo a minha situação. Mas isso está repercutindo em milhares de vidas.
Não, a gente não sabe o que que essa live hoje está fazendo com várias pessoas, entendeu? Então, assim, não é que a gente tem que tocar essas pessoas, mas Deus vai tocar elas através da gente. E foi exatamente esse testemunho que ele deu ali. Foi muito, assim, eu imagino que eu Foi estaria chorando, lindo. com certeza, porque eu Sim. sou um pouco manteiga, né? Mas tudo bem. Então, assim, aquela noite de angústia não foi em vão, entendeu? Foi um auxílio oferecido pelo homem. Foi uma coisa assim, toda vez que a gente estiver passando pelas nossas noites de angústia, né? Seja ela pequena ao olho dos humanos, né? Mas grande pra gente, a gente vai ter esse momento de colocar dos dois lados, debater entre se Deus vai poder me ajudar, Deus não vai poder me ajudar. Ele sempre pode, mas a gente tem essa dúvida na hora. A gente fica assim, caramba, sei lá, eu matei um cara, não tem mais jeito pra mim. A morte, acabou. Deus não tem que me perdoar, porque eu fiz de caso pensado e fiz. E Deus, e que é o que Satanás vem pôr, e Deus fala, não, eu amo o pecador, não o pecado, mas o pecador. Venha com o seu pecado e a gente vai tratar isso e você vai se liberar. Jacó ficou 20 anos com essa angústia de não ter pedido perdão para o irmão, de não ter visto a mãe morrendo porque se chegasse lá o irmão podia matar, de ter vivido tantas coisas. Pode falar. E não foi, o que eu achei também interessante é que assim, não foi o fato de Jacó pedir perdão, mas foi o fato de Deus ter trabalhado no coração de Esaú, sabe? Então, Exatamente. assim, Esaú também teve que deixar ser trabalhado por Deus para perdoar. O perdão não vem só dessa coisa de, pai, eu te perdoo. É um ato do Espírito Santo no seu coração, né? E eu acho que Deus é muito providencial, ele faz tudo no tempo certo. Imagine se com 1 ano ou 2 anos Jacó voltasse para casa. Será que Esaú Sim. conseguiria ter esse perdão? Será que essa mágoa Nossa. estaria tão na ferida, assim, aberta ainda, daquele jeito? Foram 20 anos que ele pode pensar, repensar e nesse momento conseguiu ter o conceito. Não sei, Deus sabe. A gente pode saber no céu. Mas a tudo Deus tem seu tempo e sua providência. Então, assim, vamos, né, confiar mesmo nele. Né? E nessa luta, né, essa prova, exatamente antes da segunda vinda de Cristo, que nós teremos como cristãos, vai ser muito parecido com essa luta de Jacó, onde a gente vai olhar para o nosso passado, ver todas as coisas que a gente fez e está naquele momento de angústia e você reconhecer se for arrepender ou não, né? Ele até cita Jeremias 30, né? Ela cita no livro Jeremias 30 que fala assim: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Como será terrível aquele dia! Sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. E é a mesma coisa aplicada para a gente no final dos tempos, né? A gente vai olhar e falar assim, cara, o que eu fiz da minha vida? E agora? Né? Como é que vai ser? E aí a gente vai se lembrar também das promessas. E uma coisa muito importante assim que ela coloca aqui é a questão do arrependimento. Não tem problema, não é que não tem problema, mas assim, se você pecar, pecou, tem que se arrepender. Se você realmente não se arrepender de verdade, Deus não tem o que fazer por você. Porque essa é uma decisão sua. Aqui está o seu livre-arbítrio, né? Se você achar que aquilo foi o certo, que foi o. Não, naquele momento eu precisei fazer mesmo e fiz, e não me arrependo. Vai carregar aquilo, você vai esconder aquilo do céu pro resto da sua vida. E não vai Sim. ter como apagar, porque se você não confessar e reconhecer, Deus não apaga, não tem como tirar, né? Isso você não pode, senão seria usurpador, né? Ele vem aqui, eu sou o dono do mundo, esse aqui vai se salvar, esse aqui não vai. E não é isso que Deus quer, Ele quer por livre e espontânea vontade, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim bem legal aqui do final, que fala que Satanás acusou Jacó do pecado dele. Ele foi direto no pecado, né? Falou Uhum. assim, que colocou um sentimento de culpa. Ele desencorajou Jacó, por muitas vezes teve medo, receio de se ele estaria certo ou não, desde quando ele estava saindo, né? Indo para a Mesopotâmia ali, quando saiu da casa dele, que ele teve aquele encontro em Betel, que já estava perdendo as forças, e aí Deus retomou ali. Ele tenta quebrar a sua ligação com Deus. Então, assim, foi um momento que Jacó começou até a perder a vontade de orar, não se conectava mais. Né? E aí, o que aconteceu? Ele orou em lágrimas, e ele provou a fé, foi provada a fé de Jacó ali nesse momento, né? E ele lembrou do pecado, mas ele lembrou das misericórdias de Deus, que Deus é misericordioso e capaz de mudar tudo na nossa vida, né? É. Ele então reviu a vida, aquele desespero dele acabou, aqueles brados angustiantes, né, que ele tinha, né, insistiu em seu pedido e naquela luta ali ele conseguiu vencer tudo isso, né? Conseguiu vencer o eu dele,
o pensamento dele de que eu não sou perdoável, de que foi muito ruim o que eu fiz com ele realmente tem razão em não me perdoar e tudo mais, aquilo ali acabou. Tá a confiança de que Deus consegue, ele muda tudo, ele transforma água em vinho, né? E aí, nesse paralelo, né, Ellen White fecha o capítulo falando, tá final, né? Acabou, né? O tempo. Ela fecha o livro falando dessa luta final nossa, que vai ser semelhante com a de Jacó. E que Deus vai provar nossa fé, a nossa perseverança e a nossa confiança no poder dele. E se você não tiver realmente arrependido das coisas erradas que você já fez ou não, Deus não vai ter como apagar isso. Mas ele está super disposto a apagar no momento em que você se arrepender. E ainda tem mais, ele traz situações na sua vida para que você consiga se arrepender verdadeiramente, né? Assim como foi com Jacó naquela luta de angústia, aquele volta e tudo mais, ele proporciona isso para você. Então, assim, não se apegue, não ache que você é a mulher imunda que todo mundo tem que apedrejar porque não tem nada de bom em mim, sabe? Assim, coloque as suas mãos nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente é falível, Deus não vai nos abandonar, e quanto mais você deixa de se arrepender, mais você se distancia. E mais você não tem vontade de estar com ele, mais você começa a se sentir culpado. E isso é claro, assim, que Satanás te culpando, porque é isso que ele quer, né? Ele quer falar Que você não é merecedor, né? que a gente não é digno. Que a E gente como se a gente realmente fosse não digno. é, mas... Exato. Só que ele quer apagar, isolar e não deixar você enxergar a graça de Deus. Que Sim. é o que é a base de tudo, né? A graça de Deus vai fazer aquilo porque Deus ama a gente. E não porque a gente é merecedor do amor de Deus, né? E nesse momento que a gente vai ter essa bênção aí, que nem a gente achava que não tinha condições de ser abençoado, né? Deus vai dar pela sua graça, né? E a gente tem que confiar nos méritos de Cristo. Nesse momento é que a gente vai dizer, não foi em vão que ele veio. Ele não veio aqui para que ninguém pecasse, para que todo mundo fosse certinho, para que todo mundo fosse... Não. Ele veio para mostrar o caminho de acertar. Ele veio para trazer cumprir um propósito de vida que era da redenção, né? Então, assim, a gente não merece, mas a gente tem essa possibilidade de se entregar a Deus e confiar nas mãos de Deus. E aí viveu a fé inabalável, né? Aí até a volta, Sim. né? E apegando sempre nas promessas de Deus também, isso é muito importante. Exato. Gente, mas como eu Aqui, falo, meu Deus. o pessoal aqui tá empolgado também nos comentários. A Sarinha falou 20 anos com essa angústia no peito. Quando o tempo você vai esperar para perdoar ou pedir perdão. Não se demore mais. Após a live, ligue e se reconcilie. Isso aí, Sarinha. É isso mesmo. Perfeito. O Ney comentou, Jacó sentiu na pele que era ser enganado por alguém da família, como foi várias vezes pelo sogro Labão. A experiência fez Isso. sentir o peso do seu erro. Realmente, Ney. Vários comentários muito legais, e eu acho que é isso, realmente, sabe? O Marcos falou, acho que esse capítulo faz a gente pensar muito, sabe? Sobre a nossa própria, mais sobre a graça de Deus do que sobre o que a gente faz, que a gente não é merecedor, mas a gente tem que nos tirar do centro e colocar realmente a graça de Deus no centro, né? É isso mesmo, gente. Fica aí essa dica. Arrependam-se, trabalhe isso porque às vezes não é fácil. É Sim. muito difícil trabalhar o orgulho, a cobiça que a gente tem nas coisas dos outros, assim, sabe? Então, no final dos tempos lá, opa, parou? Ah, não. Deu uma travada, já voltou. É, no final dos tempos pra gente Deus ver que a gente estava arrependido e realmente levar a gente pro lugar massa demais, que é o céu. Você top. Muito bom. Você pode fazer uma oração pra gente? Claro, claro. Oremos. Senhor Deus Pai amado, muito obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos e pelo amor que Tu coloca nos nossos corações, Pai. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso que está sempre disposto a nos amparar, nos acolher e a nos carregar em Teus braços. Tu sabes, Senhor Deus, a dificuldade que cada um tem e os empecilhos que vão vir nas nossas vidas, Pai. Mas nos ajude, que possamos abrir os nossos olhos para enxergar a Tua mão poderosa agindo e nunca duvidemos do Teu amor e da capacidade do Teu perdão. Que nós confiemos nas Tuas misericórdias e estejamos sempre escolhendo estar ao Seu lado. É o que nós te Amém. pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.